E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a feira aqui da Batista Campus, falar rapidamente sobre ela. Bem, a feira ela tem aproximadamente 75 anos. E ela não surgiu aqui onde nós estamos vendo, ela surgiu na Praça Batista Campos. Só que ela não pode permanecer lá, então ela teve que mudar de local. E o local escolhido foi o Horto Municipal, que nós estávamos lá, mas também ela teve que ser realocada. E aí, o local escolhido foi essa, que foi a Rua Doutor Moraes, justamente pelo fluxo de pessoas que favorecia a venda. Bem, essa feira é considerada a feira de produtores, e esses produtores são principalmente de locais próximos aqui à capital, que vêm ao final de semana fazer as vendas, já que essa feira só funciona aos finais de semana, diferente de muitas outras feiras, né, que tem aqui em Belém. Bem, falando sobre os feirantes, já está na terceira geração de feirantes, só que recentemente houve uma diminuição do número de feirantes, justamente porque os herdeiros das barracas não querem mais trabalhar como feirantes, procuram outras atividades profissionais e tudo mais. Uma curiosidade é porque a feira, muitas vezes, tem uns produtos um pouco mais caros, até mesmo do que o supermercado. Mas só que essas relações fazem com que haja um laço entre o consumidor e o feirante, fazendo com que haja ainda, permaneça essa venda. E agora eu vou passar um pouco para a professora, que ela vai complementar a fala. Bom, gente, nós temos um patrimônio bastante também importante, que é um patrimônio, digamos, muito mais imaterial, que é a questão da cultura alimentar. Né? A nossa cultura alimentar, que é muito própria, muito característica nossa, que também é resultado, né, desse encontro aí do indígena que estava aqui, com o europeu que chega, com o africano também que chega. Né? E daí nós vamos ter pratos muito específicos, que hoje está aí ligado à alta gastronomia, né? Está na baixa e na alta gastronomia que eu digo. Né? Quer dizer, você tem a alta gastronomia, fazendo uma especialização desses pratos, e a baixa gastronomia, os pratos que são feitos de forma tradicional. E é lógico, aí não tem como nós não falarmos, né? O pato no tucupi, que agrega elementos, né, que vão ser incorporados da cultura indígena, como o tucupi, né? Quem sabe que é o tucupi, que é como se fosse o suco, né? O líquido que sai da mandioca, né? Que é temperado também com ervas locais, a chicória, e a outra, né, que é a hortaliça que é utilizada, que é o jambu. Né? O jambu, que dá realmente, né, a ênfase, né, no sabor, né, do pato no tucupi. Mas o pato, antes de ser feito o pato é uma questão europeia. Os europeus chegaram aqui, né? Então, se vocês olharem no Brasil inteiro, onde se come pratos de pato, praticamente só no Pará, em Belém, né? Fora não se tem esse hábito de comer pato. O que se utilizava antes do pato? Eram as caças da floresta, né? Então, paca, né? Até patos selvagens também, né? Mas anta, quer dizer, eram caças da floresta que se utilizavam. E o europeu chega, né? E a gente começa a introduzir o pato, e hoje é um prato símbolo da cidade. A maniçoba também, né? Que é feita aí com a folha da mandioca, que é moída, que é venenosa, portanto tem que cozinhar, né, de 5 a 7 dias. E que também com os europeus se colocam as carnes de porco, né, e de vaca, mas antes era utilizado também as caças da floresta. O vatapá, né, que tem também essa influência aí afro-indígena, né, pela utilização do dendê, e é tão diferente o nosso vatapá do vatapá baiano, né, onde essa presença africana é mais forte, a questão da pimenta, a questão do dendê. Se aqui a gente coloca meio litro, lá a gente coloca 1 litro, né, onde se coloca amendoim, né, lá na Bahia. E aqui a gente faz de forma diferente, né, você utiliza também o pão ou miolo de pão, né, então são características dessa gastronomia. O açaí, que eu diria que é o nosso pretinho mais gostoso, né, que é muito característico. E o francês tem os franceses, eles têm um conceito que é bem característico, chama terroir. O que é o terroir? O terroir é um território delimitado onde você tem aquela forma de produzir, de extrair, né, de trabalhar com uma cultura, que pode ser uma cultura alimentar, por exemplo. E o terroir do açaí é justamente aqui em Belém, as suas ilhas do entorno, Ilha do Marajó,
dos municípios pelas questões ecológicas também, da forma de extrair e da forma de consumir. Por exemplo, o açaí daqui é diferente do açaí de Macapá, que é diferente do açaí de Santarém e do açaí de Manaus, que você tem uma outra configuração também da questão ecológica. A professora Tatiana, aí, se quiser contribuir, que ela é estudiosa do assunto, pode até complementar sobre isso que eu estou falando, né? Então, esses produtos, eles sempre circularam nas feiras também, né? Os produtos para fazer esses pratos. Então, desde a primeira feira que se formou, lá do Vero Peso, né? Lá no Vero Peso, outra feira lá, ali em frente da Igreja das Mercês, também era uma feira importante, e as feiras que vão se, né, nascendo ao longo da cidade. E a Batista Campos, que também vai ser uma feira aí que surge, a gente não achou a data exata da implantação da feira, né? Inclusive é um estudo que tem que ser feito, eu convoco aí os estudantes, um estudo, né, uma pesquisa sobre a Batista Campos, porque a gente não achou muito material sobre essa exatidão de quando ela era lá na praça, quando ela veio para cá, né? Não tem muito material sobre isso, precisa ser feita uma sistematização e um estudo mais profundo, né? E a Batista Campos, ela permanece ainda, durante esse mais de 100 anos, com uma feira que também vende esses produtos, né? Bem característicos. Então, esses produtos da cultura alimentar estão presentes aqui, né? A farinha, né? O setor da farinha, por exemplo, e o setor das frutas e verduras. Frutas, por exemplo, que são muito específicas aqui do Pará e muito específicas desse período de chuva, que com certeza a gente vai encontrar quando a gente for caminhando aqui pela Cisendeiro. Peço que vocês observem, né? Lógico, além do cupuaçu, né, do bacuri, mas a pupunha que está virando agora uma estrela também, né? Está sendo gourmetizada também, né? Isso eu digo que isso é bom e ruim, porque a forma como que esses produtos são mundializados, como o açaí foi, né? E faz com que o produto fique escasso no local e encareça, né? Então, por exemplo, o açaí, em Belém, o litro, a gente pode encontrar, dependendo do local, dependendo se ele é fininho, médio, meio médio, grosso, papo, papona, pode ser de 5 a 25 reais, dependendo do período, né? Então, o açaí já foi a alimentação da população mais pobre, e hoje ele pode ser, e é mais caro do que um quilo de carne, né? Então, tem a ver também com essa super comercialização, globalização dos produtos. Então, projetos ligados a essa comercialização têm que ser voltados também para reconstituir, né, a produção desses produtos para a população local. Isso é importante. O caso do açaí é um exemplo, e outros produtos que começam a ser gourmetizados e comercializados, como é o caso da pupunha, né? A pupunha é o mais recente, que está entrando aí nos restaurantes, para além daquela forma tradicional. Então, é uma cultura alimentar que faz parte, eu digo, está no nosso sangue, né? Então, quem não é paraense aí, levanta a mão. De outros estados. Que estados nós temos aqui? Rio Grande do Sul, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Sul, Amazonas. Mais algum? Não? Então, por exemplo, a questão do açaí, né? Fora daqui de Belém, do Pará principalmente, toma-se açaí para ir para a academia. Né? Porque ele é energético. É verdade, ele é super energético, ele é um super alimento. Mas não digo isso para o paraense. Né? Porque a forma como nós consumimos açaí, ou com a comida, ou na sobremesa, e ainda coloca farinha, né? Então, como diz o caboclo, depois não tem as condições, né? Então, o açaí pra gente, depois de tomar açaí, a gente só quer uma rede e uma cama. Nada de ir pra academia, né? Então, evidentemente, a forma como se consome fora, com granola, muito mais fino, quer dizer, é uma forma diferente, né? De consumo, inclusive de sabor. Tem até uma história interessante, nós recebemos alunos da USP da Geografia há alguns anos, e fomos para as Ilhas de Mosqueiro. E lá, a comunidade fez peixe frito com açaí. Aí um aluno da USP, da Geografia, né, falou assim para mim: professora, esse açaí é falso. Eu digo, como assim? Né? Porque, evidentemente, o paladar é outro, né, do que se está acostumado a tomar com granola, com açúcar. Então, é outro paladar. Né? Então, é uma cultura alimentar muito própria. Uma outra característica interessante desse nosso amor pela cultura alimentar é que é muito fácil você identificar o paraense no aeroporto. Né?
qualquer lugar onde você vê tem muito isopor, é paraíso, né? Porque eu digo assim que o isopor é quase uma extensão do nosso braço quando a gente viaja, né? Então é uma questão, então isso é patrimônio. Existe, né? O que é patrimônio? É essa sensação de pertencimento, né, de identificação, que pode ser com um lugar, com um prédio, mas pode ser com uma festa, como é a questão da, né, o exemplo do Círio de Nazaré, mas pode ser também com prato, pode ser com alimento, né? Então esse é um patrimônio da cultura alimentar local, né? Então, por favor, professora Milene da Psicologia, complemente aqui com o depoimento. Já terminei minha fala. Vem aqui para esse lado aqui que está melhor. Bom dia, gente. É que nessa feira eu lembro da época de estudante de psicologia, que nós vínhamos para a Praça Ferro de Engomar, no bar 3x4, ficávamos lá até amanhecer. E de manhã, para a gente poder ir caminhando para casa, a gente passava na feira para tomar um caldo de mocotó. Então era muito característico, os amigos sentavam ali naquela, era bem ali, a parte de caldos era desse lado. Essa área daqui é mais de frutas, verduras. Essa área vende então, vocês podem prestar atenção, tem os frangos, enfim. E ali eles faziam vários caldos, entre eles o caldo de mocotó. Obviamente depois de passar uma noitada no 3x4, a gente vinha tomar um caldo de mocotó aqui na feira da Batista Campos. Eu tenho essa memória da minha juventude, na época, década de 80, na universidade. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada, professora. Professora Tatiana. É só um complemento em relação a essa questão da cultura alimentar. É um aspecto ligado à soberania alimentar, a resistência que tem feiras como essa em Ver o Peso, não apenas em segurança alimentar, mas particularmente a soberania, porque você mantém os produtos da região. Nós temos um exemplo gritante da substituição das tuberosas como a mandioca, o cará e outros, a batata doce, pelo trigo, e a tendência de se encontrar esses materiais é nessas feiras principalmente. Então a soberania alimentar é algo que a gente tem que pensar muito nessa questão alimentar. Muito obrigada.